Olá, amigas, amigos, sejam bem-vindos a mais uma conversa de toda terça-feira. Vamos aguardar aí uns minutinhos, as pessoas estão entrando. Boa noite, Rosana Mondolá, seja bem-vinda, amiga. Boa noite, Eli da Silva, seja bem-vinda, Glauci Cabral. As pessoas estão entrando e hoje nós vamos falar de algo que interessa a todo mundo: como lidar com a mágoa, como se livrar dela. Boa noite, Delvete. Boa noite, Rosana Alves, seja bem-vinda, amiga. Ana Rezende H, sejam bem-vindas. Nós hoje temos um tema que toca todas as pessoas, pois nós vamos falar sobre a questão da mágoa, né? Então é importante, se você, conhece alguém que tenha alguma mágoa, que sofra por causa disso, hoje é uma oportunidade nessas nossas conversas. Aqueles que estão entrando, alguém que não nos conhece, meu nome é Roberto Lúcio, eu sou médico psiquiatra e falo todas as semanas sobre saúde mental e espiritualidade. E hoje nós vamos falar sobre a mágoa. Então, vamos aguardar aí mais uns instantes. Está entrando aí Carvaira, Luísa das Graças, Yuri Moreira, Tereza Paixão, sejam bem-vindos. Nós vamos então começar a falar sobre esse tema, aproveitando o nosso tempo, para que todos nós possamos refletir sobre esse assunto. A primeira coisa que nós gostaríamos de lembrar, que a mágoa, ela tem a ver com mácula, com mancha, E o significado dessa palavra, ela representa um sentimento de desgosto, de pesar, uma sensação de amargura, de tristeza e ressentimento. Todos nós convivemos com mágoas. Todos os dias nós enfrentamos nos nossos relacionamentos alguma percepção interna de mágoa, ou alguém fica magoado conosco. Então, falar do tema é falar de algo que está no nosso dia a dia. E por que é tão importante falar disso? Porque muitas pessoas carregam muitas mágoas dentro de si mesmas, relacionadas à sua infância, à sua adolescência, à sua juventude, aos tempos passados. Embora os tempos tenham ido, as mágoas permanecem na vida dessas pessoas. E isso é motivo de sofrimento. Muitas vezes, quem cultiva muitas mágoas vão transformando essas mágoas em raiva, em ódio, e isso adoece. Adoece a gente, adoece a criatura. É importante a gente entender isso. Lembrando que a palavra vem de mancha, nós poderíamos dizer que as pessoas
que vivem magoadas, elas carregam no seu interior enormes manchas que fazem com que ela esteja muito, mas muito sofrida. Isso é um tipo de adoecimento psíquico grave. Por que eu falo que é grave? Porque se eu não resolver isso, isso vai estar nas minhas relações o tempo todo. E conforme o nível de estresse, conforme as dificuldades de relacionamento, conforme o retorno das mesmas experiências, mesmo não sendo com as mesmas pessoas, nós vamos ver que essas mágoas retornam nas nossas memórias, na nossa vida e dificulta o nosso caminho. Então, quando você está magoado, ficar magoado não vai fazer muita diferença para a maioria das pessoas que te magoaram. Mas vai fazer uma enorme diferença e um grande estrago dentro de você. Então, a proposta nossa, a nossa conversa, é de como que a gente pode agir, o que acontece e como que essas coisas podem deixar de fazer parte da nossa caminhada. Isto é um problema de escolha. Realmente. Eu é que tenho que escolher se eu vou ser uma pessoa cheia de mágoas ou eu vou ser uma pessoa que vou me livrar das minhas mágoas caminhando mais leve, mais tranquilo na minha jornada. Eu é que determino isso na minha vida. Alguém pode dizer, mas isso não é verdade, eu não quero ficar magoado e permaneço magoado. Muitas vezes a gente permanece magoado porque, embora digamos que queremos viver o contrário, nós permanecemos na mesma situação. Aqueles que estão entrando, sejam bem-vindos. Aqueles que podem estar chegando aí pela primeira vez, nós estamos falando sobre mágoa. Meu nome é Roberto Lúcio e eu sou psiquiatra. Eu estou todas as terças-feiras falando sobre saúde mental e espiritualidade. Quais são as características das mágoas? O que nós podemos dizer disso? Geralmente, a mágoa, ela é descrita pelas pessoas como um peso no peito, como um rancor, né? Uma manutenção dessa raiva, uma angústia e uma tristeza. Eu trago uma mágoa dentro de mim. E as pessoas falam como eu fiz aqui agora. Elas colocam em direção ao coração. Então, as pessoas magoadas, elas mantêm essa energia presa no seu campo emocional. Quando as pessoas vão falar sobre mágoa,
geralmente existe uma acusação dessa pessoa sobre o outro ferir os seus valores e as suas expectativas. Nesse contexto especificamente, eu gostaria que a gente lembrasse que uma coisa importante para ter saúde é eu aprender a conviver com as diferenças, que os valores dos outros não são os mesmos que os meus, e muitas vezes o outro me fere sem ter a intenção e sem ter a compreensão que isto é algo que pode magoar as pessoas. Pessoas muito infantilizadas, pessoas pouco habilitadas a lidar com as emoções, geralmente ela fere o outro e ela não apreende isso como uma ferida que ela está provocando. E nós não podemos esquecer que as pessoas muito narcisistas, elas não estão preocupadas se vai doer ou não no outro. Então, a mágoa é uma expressão de ressentimento. Ela vai e volta na vida do indivíduo. Ressentimento é ressentir. Quem tem mágoa sempre deixa que ela volte, porque ela está presente. Ela pode não estar consciente, mas ela está presente na vida do indivíduo. Qual que é o grande problema disso? É que as pessoas que são magoadas, que se sentem magoadas, elas ficam paralisadas no passado, naquilo que aconteceu. Elas não conseguem sair desse lugar. E quando eu não saio do lugar, tudo que está naquele lugar permanece comigo. Então, toda a indelicadeza, o desrespeito, a agressividade, a violência que o outro praticou e que me magoou, vai ficar comigo. Eu vou estar com aquelas ideias o tempo todo na minha caminhada. Quando as pessoas estão magoadas, elas esperam que, para que elas sejam aliviadas, que a mágoa saia da vida delas, que as pessoas que magoaram venham e peçam desculpa e perdão. Quando a gente faz isso na vida, o que a gente está fazendo é transferindo para uma outra pessoa a responsabilidade da minha vida. Porque se aquela pessoa não se propuser a sair desse lugar, se essa pessoa não quiser me pedir perdão, me pedir desculpa, mudar de atitude, eu vou continuar infeliz e vou acreditar a ele a minha infelicidade e não a mim que escolhi ficar nesse lugar.
né? Então, nós podemos ver, né, que quando eu escolho que o outro tem que fazer algo para que eu seja feliz, eu corro o grande risco de não ter a possibilidade de ser feliz. Porque eu não vou poder obrigá-lo, eu não vou poder controlar essa pessoa, eu não vou mudar a opinião da pessoa porque eu quero. Às vezes a gente muda a opinião das pessoas quando a gente tem um discurso lógico que é capaz de ser compreendido para o outro e mudar o outro. Mas isso não acontece porque eu quero que as pessoas mudem, porque eu quero que fulano faça isso conosco. Então vamos vendo aí, o pessoal vai entrando. Quem quiser participar, nós temos aí algumas pessoas que estão começando a nos seguir. Então, quem está chegando aí que não me conhece, meu nome é Roberto Lúcio, sou médico, psiquiatra, e a gente está falando de como se livrar da mágoa. Então, sejam bem-vindos aqueles que estão aí pela primeira vez conosco. Nessa observação, quais são as atitudes primordiais para a gente se livrar da mágoa? O que eu estou trazendo aqui? Eu estou trazendo aqui que existem atitudes que, se não forem assumidas por nós, nós não vamos conseguir ficar livres da mágoa. A primeira delas é reconhecer que eu estou magoado. Muita gente, pela insegurança interna, medo de ser rejeitado, desejo que as pessoas achem que ela é uma pessoa boa e que todo mundo tenha que gostar de si, ou seja, gostar dele, não reconhece que, não, eu não estou magoado com ninguém. Isso é sua impressão, é a sua visão, é o seu jeito de ver. E isto não é, na verdade, a realidade dele. Então, para mudar qualquer coisa, a primeira coisa que eu tenho que assumir é que tem algo para ser mudado. E esse algo aqui é a minha mágoa. Nós temos que também reconhecer a atitude do outro como uma possível atitude que a gente tomaria. Esses dois passos, eles são fundamentais. Primeiro, assumir que eu estou magoado. Depois, assumir que, da mesma forma que alguém fez algo que me magoou, eu poderia fazer, inclusive, a mesma coisa e magoar essa outra pessoa. Por que isso é primordial? É porque eu vou entender que isso é próprio da criatura humana. Que, independente de uma intencionalidade, nós fazemos coisas que magoam as pessoas. E muitas vezes nós só vamos descobrir que magoamos as pessoas muito tempo depois. Quando essa pessoa consegue me dizer
o que aconteceu. E muitas vezes eu vou descobrir isso por outra pessoa que vai me contar que aquele dia, aquilo que eu fiz, magoou muito fulano e ele, desde então, tem uma visão muito diferente de vocês, de você, né? Da pessoa que magoou. Ou seja, eu tenho que assumir que eu tenho uma mágoa e eu tenho que entender e acreditar que a atitude que aquela pessoa tomou poderia ser uma atitude que eu tomaria. Ou, muito mais do que isso, que muitas vezes eu faço como ela faz. Isso são os dois primeiros movimentos importantes para a gente sair dessa contextualização. A partir do momento em que eu me reconheço magoado, e a partir do instante que eu compreendo que são atitudes que qualquer um poderia ter, nós então vamos caminhar para buscar estratégias, ferramentas para trabalhar com essa mágoa. Então, nós vamos apresentar algumas ferramentas que na nossa prática psicoterápica, no nosso trabalho no consultório, orientando as pessoas, no meu trabalho como consultor em saúde mental para gestão de empresa, que eu levo para os gestores trabalharem as suas mágoas. Primeiro, a responsabilidade da mágoa é da minha pessoa que me sinto agredido e frustrado. Essa é a primeira estratégia. Por que essa estratégia é importante? Por quê? Se a responsabilidade é minha, eu posso mudar essa situação. Se essa responsabilidade é do outro, só o outro pode mudar esse contexto. Se eu não entender isso na minha vida, eu vou passar a vida inteira acusando as pessoas pelo meu mau destino, sem sair do lugar, porque é o outro que teria que mudar. Outra estratégia importante é não deixar que a mágoa permaneça dentro de nós, inconsciente, sem atitude de resolução. Se eu me sentir magoado, eu tenho que estar em contato com isso para que eu busque atitudes para solucionar essa dificuldade. Quais são essas atitudes? Uma delas é revisar o fato que ocorreu. Retornar à situação com um novo propósito pode nos fornecer novas possibilidades de observação do que ocorreu. Como é que eu faço isso? Mentalmente. Dentro de mim, usando a minha memória, o que aconteceu naquele instante? O que estava acontecendo anteriormente? Por que aquela pessoa usou aquelas palavras?
Aquelas palavras, elas tinham algum sentido no relacionamento de nós dois? Aquelas palavras me lembram algo ou alguém? Às vezes uma expressão que parece inclusive uma brincadeira, ela tem tudo a ver com uma expressão na vida da criatura, no seu passado, numa vivência traumática, numa vivência de uma outra mágoa, que quando aquela frase chegou, ela bateu em mim e eu fiquei magoado. Se isso que acontece, acontece comigo. Então, muitas vezes, o modo de falar, os gestos, a expressão, a frase, uma palavra, pesa não pelo momento, mas pela carga de ressentimento que ela tem dentro dela. Uma coisa, além dessa revisão, é identificar o motivo, né, de não ter agido passivamente diante do fato. Por quê? Porque a pessoa magoada geralmente se fecha e carrega isso dentro dela e nem sempre as pessoas vão saber que aconteceu isso. Identificar qual a atitude que faltou da parte que foi magoada e que causou naquele momento a minha falta de agir para resolver, para solucionar aquilo. Geralmente, nós temos duas situações que são bem marcantes quando se faz essa pergunta. Uma é o medo da perda. Medo de dizer para o outro alguma coisa e esse outro me tirar algo que eu acho importante ou se retirar da minha vida e isso vai me fazer falta. O outro aspecto muito comum, que é a que eu me referi, é o medo de não ser aceito dentro do grupo, dentro da comunidade e dentro do coração de alguém que eu gosto muito e que eu queria, né, que essa pessoa me aceitasse incondicionalmente. Então ela me ofende, mas eu me escondo porque eu tenho medo, né, dela, se eu falar alguma coisa, ela me enxotar, me tirar da vida dela. Gostar da expressão enxotar? Fui longe lá na caminhada, nos anos da vida. Bem identifico o cabelo branco da gente nesse momento. Buscar quais as atitudes no hoje que eu poderia modificar, que eu poderia mudar, que eu poderia fazer para desaparecer a mágoa. Então,
eu vou identificar quais os comportamentos que eu poderia ter e que me faria deixar de ser magoado, de estar magoado. Nesse rol de estratégia, nós vamos ver a importância do perdão. A gente tem falado em muitas lives nossas esses dias, dizendo das coisas atuais, sobre a importância do perdão. O perdão, muita gente acha que perdoar é esquecer as ofensas. Perdoar, segundo uma especialista em perdão, uma profissional, uma psiquiatra americana que faz workshops, que trabalha com perdão e que escreveu um livro muito interessante sobre perdão, que chama O Livro do Perdão. O nome dela é Robin Kazajian, né? Robin, igual escreve o Robin do Batman, mas ela é uma mulher, Kazajian, né? Kasajian. Essa mulher, ela disse que quem verdadeiramente perdoa é aquele que consegue ver a luz naquele que o ofendeu. Então, quando eu consigo ver algo de bom na pessoa que me magoou, eu consigo perdoá-la. E eu consigo fazer um movimento de sair desse lugar tão complicado e entrar numa condição diferente. Só lembrando que perdoar, porque muita gente fala, mas eu não perdoo. A gente não perdoa porque a gente tem conceitos sobre perdão que precisam ser reavaliados. Perdoar não é aprovar comportamento negativo impróprio, não é fingir que está tudo bem quando não está, não é manter posição de superioridade. Ele é muito pequeno, muito infantil, muito burro, muito ignorante. Esse indivíduo é um pobretão, não tem... Isso não é perdoar quando a gente diz isso para poder ficar livre. Não significa que para perdoar eu tenho que mudar o meu comportamento, né? Eu posso continuar a minha caminhada e nem necessita que eu comunique a outra pessoa que eu a perdoei, porque o perdão é importante antes de tudo para a gente. Mas aqui não dá para a gente falar sobre tudo sobre perdão. Quem quiser trabalhar com perdão, nós temos nossos estudos no nosso canal do YouTube. Para quem não conhece, quem está nos seguindo, começando a seguir hoje, no nosso canal do YouTube, né, Dr. Roberto Lúcio, que é um canal sobre saúde mental e espiritualidade, nós temos lá estudos sobre perdão. E há um trabalho de um grande amigo, uma pessoa que eu gosto muito e que faz um trabalho muito interessante sobre isso. Ele faz sempre jornadas para ajudar as pessoas a aprenderem a perdoar, que é o Rossandro Klinger. Ele tem um trabalho sobre perdão muito bonito. Então, se você vive com essa dificuldade, eu sugiro que você
aprenda isso, né? Perdoar requer uma decisão consciente, um desejo, dedicação. Então, se você quer perdoar, você vai ter que aprender sobre o perdão, você vai ter que desenvolver esse caminho na sua vida, né? E eu lembraria, há uma expressão usada na África em que as pessoas se cumprimentam dizendo Salbona, Salbana, acho que é assim que fala, que significa eu o vejo. Para que eu possa perdoar alguém, eu tenho que vê-lo de uma maneira muito mais ampla do que eu me via. E para conseguir se livrar dessa mágoa que a gente carrega, a gente tem que fazer essa mudança de ver. A nossa visão da vida é muito pequena, ela é muito pobre. A gente às vezes acha que vê tudo e não vê tudo. Quando eu tenho a oportunidade de trabalhar com alguém, começando uma terapia sobre a questão do ponto de vista, de como se vê, ou nos meus workshops de trabalho, né, voltados à questão do autoconhecimento, nos mais diversos aspectos, eu levo as pessoas a fazerem um pequeno exercício que vocês podem fazer dentro de casa. Podem fazer aí agora, se quiserem, enquanto me escutam, ou depois que terminar a nossa conversa. Olhe as coisas com o corpo parado e veja o que está ao seu olhar, aquilo que você consegue ver. Depois, suba numa cadeira, numa poltrona e olhe novamente. E compare se as coisas que você está vendo são as mesmas coisas que você via enquanto em pé ou sentado, sem estar, né, mais alto do que era a perspectiva anterior. Vire para o lado oposto e observe o que você está vendo. Você saiu do lugar? Não. Mas são as mesmas coisas que você está vendo? Não. Então, você vai ver que isso é com as pessoas. Uma mesma pessoa, vista de perspectivas diferentes, de pessoas diferentes, que carregam afetos diferentes, elas são narradas, né? Elas são descritas de uma forma diferente. Se você tem um inimigo, eu espero que não tenha, mas se tem um inimigo, a sua visão do seu inimigo é muito ruim. Mas o melhor amigo dele o vê de uma forma que a descrição sua e desse amigo dele, escutado por uma pessoa que nunca viu o terceiro indivíduo dessa conversa, vai acreditar que são pessoas diferentes. Então, nós entendemos que, vendo com o coração, buscando no outro uma essência melhorada, buscar nessas pessoas sinais de paz, de gentileza, amor, abandonar os nossos preconceitos, abandonar essa visão
fechada que a gente tem construída pela mágoa, ver com o coração, né? Ver com o coração, isso pode realmente mudar a nossa jornada e a gente ir se livrando da nossa mágoa. Porque, na verdade, né, o trabalho de se livrar da mágoa é um trabalho de perdão. E esse trabalho que começa com o reconhecimento do que eu estou magoado e que continua com a compreensão de que aquilo que o outro fez eu também poderia ter feito em outra situação, com outra pessoa, ou na mesma situação com a mesma pessoa. Esse trabalho, ele exige uma decisão. Por que ele exige uma decisão? Porque eu preciso querer aprender a ver além dos limites da personalidade, abandonar os preconceitos e buscar o lado luz e não o lado sombra de cada pessoa. Isso é uma decisão minha. Ah, mas eu não quero fazer isso, eu acho que o mundo não presta, as pessoas são ruins, as coisas são ruins. É uma escolha. Só que essa escolha é um caminho de doença. Porque eu carrego tanta coisa ruim dentro de mim que essas coisas ruins, elas vão modificando o funcionamento do meu cérebro. E esse funcionamento negativo, ele vai desencadear uma liberação de hormônios que vão funcionar exigindo determinados funcionamentos do corpo, causando exaustão e sofrimento. Então é eu que decido se eu vou buscar coisas boas, se eu vou buscar coisa ruim. Ah, mas isso aí é bondade, isso é coisa de religião, isso é discurso pobre de quem quer passar como um pacificador. Não. Isso é uma decisão inteligente e afetiva de alguém que quer ficar livre das suas mágoas e quer caminhar mais leve na sua caminhada. Porque enquanto eu estiver carregando peso na minha mochila, o meu caminhar vai ser muito difícil. Se eu não esqueço o dia que o meu vizinho falou isso e me humilhou, eu não esqueço o dia que o meu pai me disse algo que me doeu, e se eu não esqueço aquele comportamento da ex-namorada e que foi embora, se eu não quero mudar, eu estou dizendo para a vida que eu quero continuar sofrendo. É fácil mudar? Não. É difícil. Tomar uma decisão dessa é difícil. Mas tomar uma decisão dessa é fundamental. Por isso que esse movimento para nos livrar da mágoa, ele é uma atitude. Ele implica numa responsabilidade de escolha e que a gente deve compreender que as nossas escolhas não são fatos objetivos. Eles são questões internas e muitas vezes essas questões internas elas envolvem inúmeras dificuldades dentro de mim que não me permite sair facilmente.
Eu tenho ainda que entender que para me livrar da mágoa, como para me livrar do ódio, da raiva, isto tudo leva um tempo. Isso é um processo. Às vezes, hoje eu tomei a atitude de me livrar da mágoa que o Joaquim me fez. E eu fiquei mais leve. Mas aí acontece 2, 3 meses, um ano, 12 anos depois na minha vida, né, que eu revivo uma situação em um lugar. Então, nesse lugar, eu vou ver que as coisas ficam mais complicadas. Estou vendo aí Raquel perguntando, e quando a mágoa é da vida maior? Quando a mágoa que eu tenho é de Deus. O livro dessa psiquiatra, que não é uma religiosa, né, ela tem uma ocupação terapêutica, ela levanta que, no caso de perdoar, os 3 perdões mais difíceis de serem dados: perdoar a mim mesmo, perdoar pai e mãe e perdoar a Deus. Ou alguém aí pode estar nos acompanhando e falar assim: mas Deus não precisa do meu perdão. E que isso é um absurdo, eu dizer que eu não perdoo a Deus. Isso não é absurdo, não. Muita gente não perdoa a Deus. Mas isso é tão difícil de ser assumido, né, que poucas pessoas conseguem comentar sobre isso. E quantos de nós têm raiva de Deus? Eu me lembro de uma senhora que me disse o seguinte: ela foi mãe de 12 filhos, numa luta muito grande. E no final da vida, ela teve um câncer de útero com muito sofrimento. Foi quando eu a conheci, trabalhando na tentativa de ajudá-la do ponto de vista psíquico, já que os tratamentos oncológicos já estavam caminhando só para o paliativo. E num determinado dia, ela nos falou que ela carregava uma mágoa muito grande contra Deus. Que na visão dela, Deus não poderia ter permitido que ela, que foi mãe 12 vezes, que lutou muito para ter esses filhos e para criar e educá-los, e ele permitir, no final da vida, em que ela sofresse, e sofresse através de um órgão físico que ela tinha ofertado para a vida. Nós fomos trabalhar com ela, né, dentro daquilo que lhe era possível. Né? E ela, como uma pessoa pertencente a uma escola religiosa tradicional cristã, ela veio e me falou que se Deus fosse bom e justo, não teria feito
aquilo com ela. O que nós tentamos trabalhar, e foi uma tentativa porque ela não estava bem naquele momento, e já na outra consulta que eu acreditava que a gente poderia conversar, ela já não pôde retornar, é a tentativa de mostrar para ela a possibilidade de ver Deus diferente. Não como alguém que pune, que dá as coisas para uns e não dá para outros, que privilegia um e não privilegia outro. Que essa visão de um Deus que castiga, que pune, que cobra, que faz o seu desejo sem essa coisa toda, essa leitura, em termos de saúde mental e espiritualidade, é chamada de um coping negativo. Uma ferramenta religiosa que é, ao invés de ajudar a pessoa na melhora do seu quadro, isso agrava. Então, a visão de um Deus que é punitivo, que é vingativo, essa visão é um instrumento que pode e geralmente agrava as doenças das criaturas do ponto de vista psicológico e dentro do ponto de vista psiquiátrico de uma maneira muito grande. Então, quando você levanta isso, eu te digo que é preciso que as pessoas possam ver Deus de uma outra forma. E trabalhar isso com o nosso paciente não é um trabalho de proselitismo religioso. É um trabalho de reflexão. Porque eu não tenho que necessariamente dizer como e o que eu acredito. Mas eu posso fazer as pessoas refletirem sobre se as suas crenças elas ajudam elas a caminharem de uma maneira feliz e se talvez não seria interessante ver outras crenças, outras formas de ver e caminhar dessa maneira mais tranquila. Porque vencer essa mágoa é um processo gradual, né? A gente tem que vencer o nosso medo, a gente tem que ter um compromisso com hoje, não adianta ficar preso no passado. Porque se você ficar preso no passado esperando que ele mude ou que as pessoas venham e se mude, você não vai conseguir caminhar. Então é muito importante que as pessoas possam entender isso. Né? A gente pode perdoar um homem, uma criatura humana, uma mulher consegue se livrar da sua mágoa. A gente é muito mais do que um corpo. Nós somos seres que temos capacidades que os demais seres na Terra não têm. E a nossa natureza humana inclui a nossa consciência. E a nossa consciência, ela tem uma habilidade, é de que quando eu a exercito, ela consegue ver com clareza.
Se eu me permitir, eu não vou ficar preso a um lado. Isso é muito perigoso, a gente ficar parado com as mesmas ideias, com os mesmos lugares que nós carregamos. Até porque as nossas ideias, elas são perigosas e geralmente não são as verdadeiras e as certas. Há um ditado chinês que eu gosto de repetir, que diz assim: numa briga, numa batalha, num conflito, nós temos 3 lados. O meu lado, o lado do meu inimigo e o lado certo. E o lado certo, muitas vezes, não tem nada do outro lado, nem do lado de cá. Isto é um esforço. Então eu posso fazer isso, porque isso é uma escolha. E a escolha depende da minha vontade. Depende do meu esforço para me transformar. De eu acreditar que carregar uma mágoa dentro de mim é reconhecer que a minha existência vai ser uma existência de dor. Admitir que eu sou capaz de sair desse lugar. E que o verdadeiro caminho não depende dos outros, depende de mim. Depende de eu querer buscar um sentido de aprendizado, inclusive na minha dor. O que é a dor que eu sinto? O que é a doença que eu estou experienciando? O que as relações de dificuldades que eu tenho têm para me ensinar? Se eu começar a ver as coisas dessa maneira, vai ser muito mais fácil. Há um relato que num dos textos do cristianismo, um dos livros que foram considerados apócrifos, ou seja, que as autoridades cléricas não acreditam que ele seja um livro abençoado por Deus e coisa. E um desses livros, ele conta uma passagem de Jesus que eu gosto muito. Relata que Jesus estava passando num caminho com os seus discípulos. E eles se aproximaram de um cão que havia sido morto há poucos dias e ele estava em decomposição. E os discípulos, sentindo aquele mau cheiro, começaram a reclamar. E a tampar o nariz, que aquele cheiro era insuportável. Jesus olhou para ele, para aquela carcaça, e disse: que belos dentes tinha esse animal. A caminhada da vida, eu posso ficar com o fedor da mágoa que vai me acompanhar o tempo todo.
ou eu posso ver os lindos dentes, um olhar diferente para o outro e ficar livre da minha dor e daquilo que ela faz. Todas as mágoas incomodam, mas é obrigação nossa transformá-las em experiência. Então fica para todos nós que é possível a gente livrar da mágoa. E se a gente não consegue sozinho, nós podemos buscar ajudas de terapeutas. Sejam eles profissionais da área de saúde, sejam eles trabalhadores em espiritualidades, sejam religiosos ou leigos que não são, né, sacerdotes, as pessoas especializadas no contexto do trabalho do perdão são capazes de nos auxiliar. E se você está vivendo algum problema desse, se você quer se livrar dessas mágoas, busque um profissional, não tenha medo, faça isso o mais rápido possível. Essas mágoas trazem para nós doenças muito sérias. Existem hoje algumas evidências que as mágoas são desencadeadores de determinados cânceres, de doenças crônicas que comprometem a vida do indivíduo. Então, vamos buscar essa ajuda. Se vocês quiserem, no meu Instagram, na bio do meu Instagram, tem lá consultas. Toque lá, deixe uma mensagem e nós temos certeza que nós vamos poder fazer uma experiência transformadora, se você quiser, e te livrar das mágoas através de um trabalho de autoconhecimento. Não necessariamente com medicação, mas pode ser com medicação, se isso for a necessidade da pessoa. A Rosana está colocando aqui que ela superou a mágoa dela, que ela está livre. Coisa boa, né, Rosana? Quando a gente consegue fazer esse processo, né? Auto-perdão é o mais difícil. Às vezes eu acho que é difícil escolher qual que é o mais complexo, você nos perdoar, você perdoar pai e mãe, que às vezes a gente nem assume que aconteceu, ou se perdoar a Deus, que tem gente que nem se permite questionar se ele tem alguma mágoa de Deus. Se você entrou por agora, se você gostou e gostaria de ouvir para refletir melhor, ou se tem alguém que não esteve aqui, que você acha que seria interessante, essa live não fica gravada no Instagram, mas ela vai ser editada pela nossa equipe e vai ser colocada no nosso canal do YouTube. Se você não conhece, vai lá, Dr. Roberto Lúcio, se inscreva, porque é importante que as pessoas se inscrevam para que a plataforma entenda que tem gente interessada nesse assunto e divulgue mais esse assunto para as outras pessoas. Se você se inscreve, também marque lá o sininho, a notificação, porque todas as semanas nós temos alguma novidade no nosso canal. Seja uma live, seja uma entrevista, uma reflexão, um pedaço de um workshop, de um seminário, nós temos aí para vocês refletirem. No mais, obrigado por participarem conosco até esse momento
né? Boa noite para quem está ao vivo. Nós, né, desejamos para vocês uma boa noite, um sono de paz. Para aqueles que nos estão assistindo no vídeo, bom dia, boa tarde. Continue nos acompanhando com essas colocações sobre saúde e espiritualidade. E até terça-feira. Um beijo no coração e não deixe de me acompanhar no Instagram. Todos os dias nós temos uma reflexão sobre algum tema em saúde e espiritualidade. Até mais!